estamos en el encuentro 8, que es el último encuentro de este curso, ¿no? E hicimos todo este viaje dentro de las varias operaciones alquímicas, ¿no? Y sabemos que tenemos muchas otras operaciones, pero tomamos este viaje, que é o viaje de Edinger, não? Dentro daquilo que ele chama de anatomia da psique, onde hace estas relações com as operações alquímicas e a psique humana. E hoje vamos falar, ¿no? De la última vez hablamos de la separatio, de la necessidade de separação para podermos organizar o nosso mundo interno, as nossas relações, a nossa própria identidade, sabermos quem somos nós outros, não? E quem é o outro, sabermos o que nos gusta, o que não nos gusta, o que nos hace bem, o que não nos hace bem. Então, a separação no senso de uma organização de si mesmo, um reconhecimento de si mesmo e do outro, e das relações que quero estabelecer com o mundo. E hoje vamos falar de la conuncio. La conuncio é exatamente o oposto de la separatio, ¿no? El momento donde nos unimos, ¿no? Nos unimos al otro o nos unimos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, la conuncio es un momento muy ligado ao que chamamos de integração, que é o processo onde nos reconhecemos e integramos todas as partes, ¿no? Então, hoje hicimos uma vivência onde vemos todas as qualidades, ¿no? Separamos as nossas qualidades. Então, vemos assim, isto me pertence, estas são minhas qualidades. Pero já trabalhamos também no senso de la conuncio, porque todas essas qualidades estavam unidas em um único fator atrator, ¿no? Que nesta comunhão de todas essas qualidades está a nossa identidade, ¿no? Quem somos nós outros. Então, a conuncio se manifesta neste processo de integração, mas também se manifesta na integração com o outro. Então, quando estamos assim em uma relação de muito amor, muito carinho com uma pessoa, em alguns momentos se surge esta conuncio, não? Este estado de fusão. Ou então, quando estamos participando de um grupo, não? Um grupo onde há muita harmonia, muito prazer e muita alegria de estar juntos, não? Então, em alguns momentos, estes grupos produzem estados de conuncio. A conuncio acá não é um estado permanente, não é um estado assim, agora vamos andar todos juntos, fazer tudo junto, estar sempre juntos, não. Mas há momentos vivenciais de tal harmonia, de tal estado de integração que se produz uma conuncio. E a conuncio, quando está em um estado que depois vamos ver, uma conuncio superior, não? Uma conuncio que tem um caráter de sacralidade, de beleza, de harmonia. Então, quando estamos neste estado, então estamos muito cerquita de la opus alquímica, não? Então, a conuncio tem a capacidade também de quando é uma conuncio, como disse, vamos falar um pouco mais adiante disto, uma conuncio superior, não? Então, estamos em um estado onde estamos muito cerquita de realmente ter o melhor de nós mesmos, o oro, não? O melhor da relação com o outro, o melhor da relação grupal, o melhor da integração consigo mesmo, onde todos os nossos potenciais se integram, generando este ser único que somos nós outros, não? Então, a conuncio também é o estado de reconhecimento disto e de desfrutar disto, porque muitas vezes reconhecemos que somos um ser lleno de talentos, lleno, é muito especial, muito único, pero não
apesar de sabermos intelectualmente, né, muitas vezes não tocamos em esto com plenitude. Então, a conunção é a vivência desta plenitude. Então, acá, como sempre, vamos ver algumas ligações desta operação, que conexões que são possíveis, ¿no? Então, podemos falar de eros, de comunidade, de união de opostos, de lealdade, de fé, de sociedade, de grupos, conexões, de la relação sexual, do matrimônio, ok? Entonces, estamos acá, ¿no? En un momento máximo de integración, ¿no? Cuando, como chegamos na conjunção, existe uma entrega, deixar-se andar na fusão, ¿no? É um momento de plenitude. Pero esto no significa, tenemos muchas veces esta ilusión, ¿no? De que el momento de plenitud es eterno, que vamos pasar ahora toda la vida estaremos en conjunto. Entonces, é saber que sim, são momentos, esta biodança é muito interessante porque nos dá exatamente a pauta vivência, não? O que vivimos momentos de conjunção, né? Momentos de fusão, momentos de integração, momentos de harmonia. Isto em todos os planos. Então, os planos que hablamos tanto em biodança, conosco mesmo, não? Com mim mesmo, com o outro, ou com os outros, e também em nível de totalidade, com o cosmos, com o ambiente, não? Então, todas as vezes que temos uma alteração de estado de consciência, entramos em uma vivência de dissolução, onde já não sou solamente eu, pero soy la totalidade. Então, aí existe a conjunção. Então, também podemos pensar, ¿no? que el mismo las modificaciones de la alquimia medieval também passaram por esto. Não sei se vocês se recordam que eu falei durante algumas vezes de las modificações que houveram dentro da própria história da alquimia, ¿no? Então, donde incluso los estados de la matéria, ¿no? Que antes eram 4, depois se tornaram 3, e pouco a pouco a alquimia, passando por el processo de lentamente sair, né? Como que se morre a alquimia e entra em um novo estágio, que é a química, né? Que tiene a alquimia se transforma dentro de uma visão mais racional, e entramos em um novo estágio onde renasce as ciências, não? Ou nasce a ciência moderna. Então, o linguagem da alquimia já não era mais adaptado à qualificação social e também tinha que abrir um espaço para uma outra forma de organização do pensamento, não? Que não era tão metafórica, mas sim científica. Então, quando a alquimia vai se deixando a metáfora, não pode mais ser alquimia, porque a alquimia é pura metáfora. Então, chegamos no fenômeno objetivo, a objetividade da ciência, não? E o que vemos hoje, depois de alguns siglos de química, não mais de alquimia, mas a alquimia em realidade nunca morreu. É um conhecimento que se quedou aí um pouco stand-by. E agora, já no século XX, a partir principalmente de Jung, vai retomando, com outro valor, com outra visão. Esta visão que não descarta mais a química, pero traz para a ciência algo que se olvidou dentro da ciência. Então, nestes anos, podemos ver que
a ciência objetiva pura também não é suficiente para explicar o fenômeno humano. Não é a ciência pura, não traz todas as soluções e nem nos deixa absolutamente felizes, não? Que podemos ver também que a ciência muitas vezes traz uma traição, uma traição del compromisso com a vida, e nos leva, muitas vezes, é a ciência que genera as guerras, as armas e todo isso, não? Então, é como que a ciência se afastou da poesia, e a alquimia era pura poesia também, não? Então, era metafórica, poética. Então, quizás este momento, não? A partir de Jung, quando começa a retomar e revalorizar os textos alquímicos, não? E retomar alguma coisa que estava um pouco aí escondida nas escolas de mistério, porque a alquimia jamais deixou, sempre houve pessoas cuidando da alquimia, não? Pero eram grupitos muito chiquitos de pessoas, não? E a partir de Jung isto começa a se tornar popular novamente e as pessoas começam a pensar e Jung tem esta qualidade de lograr, não? Tomar os textos alquímicos e traê-los para a atualidade com a linguagem atual, que necessita absolutamente de la objetividade da ciência, pero está muito carente da poesia e da metáfora. Então, como diria Hillman em outro texto que vimos, não? Que é um momento da integração, não? Da integração da objetividade com também a poesia, a arte, a sensibilidade. Então, a própria alquimia sofreu a separatio e cerca hoje a conuncio. Então, e esta conuncio é interessante porque não se dá exatamente na química, né? A química está muito ligada, sim, à objetividade da ciência, pero mesmo se tomamos, por exemplo, um autor importante que como Ilia Prigogine, que vai falar de todo que tem uma linguagem que é bastante metafórica para explicar o fenômeno, os fenômenos de formação do universo, não? Então, mesmo aí, vamos ver que a ciência se aproxima desta linguagem, não? Pero Jung traz a alquimia para a psicologia, não? Ou a psicologia para a alquimia, então, e descobre que a linguagem da alquimia é uma linguagem que habla de la profundidade humana, do inconsciente, não? Habla de los processos que são necessários para a evolução de uma pessoa manifestar sua identidade com integridade, ou para utilizar uma nomenclatura mais ligada a Jung, há um processo de individuação, onde essa parte profunda pode se manifestar com liberdade, o que chamamos de self. Então, Edinger, que é o autor do livro que estamos vendo, não? Então, ele vai falar que há uma conuncio que chamamos de conuncio inferior, que são aquelas relações que hacemos de nos juntar, de nos unir a tantas coisas comuns da vida, não? E algumas conuncios vão ser assim interessantes, bonitas, pero outras nos hacen também. Então, muitas vezes nos unimos às coisas tóxicas, às coisas que não nos hacen bem, pero é uma conjunção. Então, aí é necessário
continuar las operaciones de separar, morir y todas esas cosas que quemar, ¿no? Entonces, de la conjunción inferior, muchas veces todo es el inicio, casi como una prima materia de un proceso que tenemos que reconocer quién somos nosotros, quién es el otro, que me hace bien o que no hace, ¿no? Entonces, ahí también hay una conjunción, pero no es siempre que es tan buena así, ¿no? Porque es una se misturar a cosas que no son, no tienen una coherencia con nosotros, ¿no? Bien. Y ahí tenemos o que es, en realidad, el tema de este capítulo, que es la conjunción superior, ¿no? Que es esta unión arquetípica, que puede ser dentro de nosotros, ¿no? Entonces, la unión del aspecto masculino y femenino que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, Jung va a hablar, ¿no? Que toda persona de sexo masculino tiene un femenino dentro de sí, y que toda persona del sexo femenino tiene un masculino dentro de sí, que somos todos, que esta dualidad no existe en realidad, que tenemos que integrar estas partes, ¿no? Entonces, ahí es una conjunción superior. También podemos ver que estes momentos que eu falava de fusão grupal, de um êxtase, de estar juntos, não? Este matrimônio sagrado que se dá de la união de coisas sagradas, não? Então, também em nível psicológico, além destas questões del masculino e del feminino, temos a união donde finalmente el ego no quiere se destacar, se separar, ser autorreferente, pero el ego entra en colaboración con el self. Entonces, aquí también tenemos una conjunción. Entonces, podemos pensar así que muchas veces cuando estamos en una conjunción inferior, ¿no? Es como que muchas veces nos casamos, ¿no? Hacemos un matrimonio con muchas cosas antes de hacer el casamiento con nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay un momento donde existe un proceso de integración, donde existe una fidelidad a sí mismo, existe una integración, un matrimonio con nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto cambia todo, porque ahí hay más discernimiento, más lucidez para hacer otros matrimonios, ¿no? Otros casamentos sagrados, otros estados de comunhão, de comunhão, de união. Bien, de las conjunciones inferiores, ¿no? Muchas veces saímos un poco amargurados, ¿no? Entonces, es como muchas veces la conjunción inferior nos lleva a la decepción, ¿no? La decepción es como una mina de sal. Ustedes saben que el sal, usamos mucho el símbolo del sal na alquimia, porque el sal es amargo, ¿no? Entonces, el sal puede preservar las cosas o puede estragar las cosas, ¿no? Depende de la dosis, de la circunstancia. Entonces, pero o que sabemos es que el sal está en las nuestras lágrimas, ¿no? Está en el líquido amniótico, está en el océano y está en las minas, está en el fondo del mar, ¿no? Entonces, mismo cuando lloramos y las nuestras lágrimas son saladas, ellas son, en realidad, vienen del fondo de nuestra alma, ¿no? Entonces, es como que ese sal que puede ser amargo, ¿no? Que son el sal que nos provoca las lágrimas, ¿no?
que nos provoca a ira, não? Nos provoca como que é tão amargo que queima, não? Este também, quando sabemos fazer a comunhão destas coisas que vivimos e que nos causaram a decepção, quando logramos integrar a experiência, não? Fazer a conjunção com esta experiência e não com o matrimônio, com aquilo que me hace mal, não? Aquilo que me decepciona, pero logramos integrar a experiência da decepção como parte da vida, da nossa vida, que nos ensinou, logramos elaborar, não? Então, o sal se transforma em condimento, não? Então, aí podemos entrar no sabor. Não? Quando entramos no sabor é porque houve um processo de conjunto. Então, a experiência está integrada. Então, podemos fazer uma relação muito clara entre o processo de integração e realmente recordando que há momentos que nos encontramos muito integrados, não? E depois, isto novamente o serpente vai morder sua própria agora não me acuerdo a palavra, a cola, não? Cola. Cola, exato. Então, bien, este estado de integração, esse estado de sentir-se integrado, depois, novamente, entramos em um processo de autoconhecimento, bien, é infinito, não? Cada vez em patamares mais elevados, cada vez com mais integração, mas a necessidade de integração vai existir sempre, porque nós cambiamos e o mundo cambia. Está tudo em movimento, não? Pero cada vez estamos mais lúcidos nesse processo. E a lucidez também é um resultado da conjunção. Quanto mais integrados, quanto mais sabedoria que vem do sal, mas temos lucidez para compreender a nossa vida, compreender quem nós somos e compreender o que nos serve e o que não nos serve. E compreender as situações que sucedem em nossa vida. Que muitas vezes entramos, não? Como em uma situação sem compreendê-la, não? E muitas vezes somos um pouco tragados, não? Puxados por esta situação, e isto nos provoca um estado de decepção ou de desintegração, de separação das partes. Pero quanto mais vivimos e quanto mais nos integramos, maior a capacidade também de ver as coisas antes, de antecipar as coisas, de saber o momento também, o que eu posso me entregar e o que não posso me entregar. E quando eu encontro a situação onde posso me entregar, não? Deixar-me, abandonar-me ao cuidado, à integração, ao matrimônio sagrado, então poder realmente, sem dúvida, nos deixar ir aí, não? Viver. Então, aí encontramos, não? Formamos e vamos constituindo dentro de nós outros a pedra filosofal. Então, a pedra filosofal não é uma coisa que está fora de nós outros. A pedra filosofal é este centro atrator, não? Que se vai se constituindo, que não é que existia do início, não? É necessário viver e compreender a vida que se vive, ok? Então, a pedra filosofal que vai se constituindo em um amor à sabedoria. E a pedra é uma pedra, então é dura, é cruda, no sentido de que também vai nos tornando mais resistentes, não? A las coisas que
que devemos fazer, que sentimos que é necessário fazer, né? E a pedra é roja, roja porque está baseada na reconexão com os instintos, né? Então, quando existe o matrimônio sagrado, a pedra se torna roja. ¿Por quê? Porque a base de agregação são os instintos. Então, como havia dito, aí surge o ego, deixa de estar separado e pensar que é autônomo para render-se a um diálogo, né? Onde está a serviço de uma totalidade, né? La totalidade que representa o self. Então, podemos dizer que temos o matrimônio sagrado, que é o hierogamos, né? O hierogamos quer dizer exatamente isto, não? Matrimônio sagrado, e era um ritual que se praticava muito na antiguidade, né? Donde que se chamava os rituais orgiásticos, não? O ritual de fusão, de abandonar-se ao prazer e à fertilidade da terra. Entonces, donde el indiferenciado predominava, ¿no? E se celebrava a fartura, a abundância, o placer, a união e a fertilidade. Eram rituales onde se praticava o sexo, se bebia muito, se comia muito e se celebrava a vida. Entonces, bien, el matrimonio sagrado, ¿no? Tiene hijos, genera hijos. ¿Qué hijos son esos que el matrimonio sagrado genera, ¿no? Genera muchas cosas dentro de nosotros mismos. Estos son los hijos, ¿no? Entonces, de esta unión interna, o mismo de la unión, de la vivencia de fusión con los grupos, los amigos, la vivencia de amor en familia o con el compañero, la compañera, ¿eh? Entonces, de la vivencia del amor de fusión. Entonces, que es un amor por nosotros mismos, o el amor de las relaciones que vivimos, el amor de dedicarmos a una cosa que nos gusta mucho hacer, ¿no? Este estado de comunión, de fusión, que se revela de tantas formas, tiene siempre hijos, ¿no? Porque es fértil. Entonces, podemos generar arte, podemos generar coisas lindas para compartilhar com as pessoas, podemos generar pensamentos, podemos generar a nossa autoconfiança, a nossa alegria. Tudo isso são hijos do matrimônio sagrado e muitas outras coisas, não? Então, uma coisa importante de percebermos é toda vez que tentamos colocar essas experiências dentro de palavras fijas, não? E tentar explicar ou ordenar a experiência de la conunción, então começamos a limitar a experiência, não? Então, quando estamos falando de conunción, da experiência de la conunción, a experiência vivencial de la conunción, são experiências que vamos, tanto Jung como Rolando Toro, não? Vão falar de luminoso, aquela coisa que que é impossível, as palavras são limitantes, não? Então, quando estamos no campo da conunción, estamos no campo do luminoso, de aquilo que não se pode explicar, que as palavras são limitadas para expressar. E bem, me gostaria, a última parte deste livro é hay una citación de la tabla esmeralda, ¿no? La tabla esmeralda es una cosa de la tradición
alquímica muy antigua, de la origen de la alquimia. Este libro se cierra con la tabla esmeralda, ¿no? Entonces yo como podría leer la tabla, ¿no? Pero yo procuré tanto en portugués también, procuré un vídeo donde con la explicación breve y la lectura de la tabla para cerrar como Erdinger cerrou, resgatando esse conhecimento muito antigo. Isto já não hace mais parte del capítulo de la Conuntium, pero sí es un cerramento de todo el libro, ¿no? Él trae la tabla esmeralda como, como un cierre de todas las ideas que él compartilhou en el libro. Hace referencia a la antigüedad y significa la alquimia. Entonces, yo quiero pasar para ustedes, son 3 minutos, entonces yo creo que no vamos a tener problema de pasar esto rapidito. Ya pasamos del tiempo, pero son 3 minutos, yo creo que es posible, ¿no? Entonces, solamente dejar colocar el audio. Como sempre, me excusem se entrar com alguma coisa de publicidade, ok? Eu creio que não vai entrar, pero espero que não. É um vídeo de 3 minutos. En la tabla de Esmeralda está condensado o resumido todo el arte de la gran obra, objetivo principal de la alquimia. La alquimia es el arte del perfeccionamiento y la gran obra implica su cumplimiento, la perfección. La tabla de Esmeralda contiene en sus pocas líneas el secreto de la gran obra. Es el pasaje directo para la perfección. Dicho mensaje es expresado de modo simbólico. Su sola lectura no revela su significado. El acceso a la gran obra requiere trascender nuestra limitación racional. De ahí que todo alquimista conlleve una transmutación personal paralela que le permita acceder al lenguaje del símbolo. El todo, el uno, tan solo se expresa simbólicamente, y es necesario el aprendizaje de la hermenéutica del símbolo. De no ser así, su sola simplicidad generará incredulidad. La razón aguarda complejidad ante lo complejo, mientras el uno, el Ouroboros, se descubre ante la simplicidad de otra lectura, de otro lenguaje. En definitiva, la expresión críptica de la tabla no es intencional, sino que requiere de la persona adecuada, capacitada para la gran obra. Los preceptos de Hermes Trismegisto son estos. Lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito y cierto. Lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios del uno. Como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, así, todas las cosas fueron creadas a imagen del uno. Su padre es el sol y su madre la luna. El viento lo lleva en su vientre. Su nodriza es la tierra. Es el padre de la perfección en el mundo entero. Su poder es fuerte si se transforma en tierra. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas. Usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo y luego nuevamente desciende a la tierra y combina los poderes de lo que está arriba y lo que está abajo. Así ganarás gloria y el mundo entero y la oscuridad saldrá de ti de una vez. Esto tiene más virtud que la virtud misma porque controla todas las cosas sutiles y penetra en todas las cosas sólidas. Este es el modo en que el mundo fue creado. Este es el origen de los prodigios que se hallan aquí,
Esto es por lo que soy llamado Hermes Trismegisto, porque poseo las tres partes de la filosofía cósmica. Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del Sol ha concluido.